usar eu, Senhor, teu servo, Pai, para levar essa mensagem, Senhor, àqueles que estão aqui hoje, Senhor, que estão precisando do teu amor, do teu carinho, Pai, de como andar nos teus caminhos. Pai querido, eu te entrego nas tuas mãos, é isso que eu te peço, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é Mateus 22, 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a si mesmo. Gostaria de falar um pouquinho sobre amar o próximo. Hoje, no mundo que a gente vive, né, nós temos muitas dificuldades, né, em conversar com as pessoas, né, que está ao nosso lado, porque o inimigo, ele tenta, às vezes, com uma palavra assim que a gente pronuncia errado, o inimigo ele já toca nos nossos corações para que nós já entendemos de forma errada, né? E já vem um conflito, vem aquilo que não provém do Senhor, né? E a palavra deixa bem claro aqui que nós devemos amar o próximo. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que dar amor, carinho, atenção, né? Saber conversar no momento certo, né? E nisso, para que nós possamos aprender a como andar nos caminhos do Senhor, a como lidar com o próximo, a palavra nos ensina, né? Como fazer isso. E lá em Lucas 6,37 diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. O que entendemos aqui? Que hoje as pessoas vê uma outra pessoa conversando com uma outra ali na esquina, ou está passando no centro de carro, viu lá alguém conversando com o outro, e já passam 1000 pensamentos negativos, ou até mesmo pensamentos positivos, né, daquela pessoa. Aí elas julgam, elas querem criticar, eles olham as vestes, eles olham o jeito de falar, o comportamento daquela pessoa e já quer julgar, já quer falar mal, né? Às vezes querer colocar aquela pessoa para baixo, né? Falar daquela pessoa ali para outro, aquela pessoa ali, ela está andando com tal fulano, né? Ou eu vi ele fazendo tal coisa, né? E isso daí sai uma bolinha, né? Aí chega até no ouvido da pessoa uma bola gigante, né? Isso é transformado de uma forma assim que só Deus para entender, né? Porque o inimigo ele é sujo, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, com a palavra errada, ele vai distorcendo no ouvido de cada pessoa que vai recebendo e até chegar na pessoa que foi criticada ali. Então, a palavra deixa bem claro que a gente não devemos julgar, né? E quando a gente fazer algo de ruim, a gente, às vezes, com o nosso estresse do dia, a gente trabalha, estuda, né? Tem os pais de família, tem os filhos que vão para a escola, que tem vários amigos, né? Que tem ali momentos difíceis durante o dia, então acaba se estressando e talvez uma pessoa venha com a simplicidade para conversar com você, mas talvez pelo estresse ali já vai lá, já fala algo que machuca o coração, né? Que venha ferir aquele coração ali. Então a gente tem que perdoar, né? A gente tem que perdoar porque o Senhor irá perdoar, né, a nós também.
Porque o Senhor perdoa nossos pecados a todo momento. Então por que a gente não vai perdoar, né, o nosso próximo? Assim como a gente quer que ele também nos perdoe, porque ele também vai errar. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Então a gente tem que se corrigir, a gente tem que cada dia se aprofundar mais dentro da palavra do Senhor, aprender mais de como andar nos caminhos do Senhor, para que nós possamos lidar com as lutas do dia a dia, né? A gente tem que saber se comportar diante das pessoas, né, que estão ao nosso redor. E lá em Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, ferindo-vos preferindo em honra uns aos outros, né? Então aqui a palavra deixa bem claro que a gente tem que amar, a gente tem que deixar o mal de lado, a gente tem que deixar aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não agrada o coração do Senhor, que talvez é o nosso pecado, né? As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos imundos que desagradam o coração de Deus. Então por isso que a gente tem que se corrigir todo dia, se corrigir a todo momento, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor conforme a palavra do Senhor nos ensina, né? Então a gente tem que, né, persistir ali, né, na leitura, né? A gente tem que vir aos cultos, a gente tem que, quando a gente precisa de ajuda, a gente tem os pastores que estão dispostos a todo momento para nos ajudar, né, para nos aconselhar, para que nós possamos ter um refúgio, né? E o Senhor, claro, a gente tem que se refugiar no Senhor, a gente tem que buscar Ele, né, de todo o nosso coração. Em Romanos 13:18 diz assim: a ninguém, peraí, eu vou ler aqui. Em Romanos 13:8 fala sobre o amor ao próximo e o fim dos tempos, né? Então no versículo 8 diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse conceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem. Despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Comportemos com decência, como quem haja luz do dia, não em orgias e bebedeiras,
nem imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, o que a gente aprende nessa palavra? Que a gente não tem que adulterar, matar, roubar, né? A gente não tem que praticar o mal contra o próximo. O que a gente queremos para nós? A gente sempre quer o bem, a gente sempre quer receber coisas boas, né? Palavras boas, né? Quando a gente recebe um elogio, recebe algo que vem agradar o nosso coração, a gente se sente feliz. Então, por que você vai querer fazer algo de ruim, algo maldoso para o seu próximo? Então, a gente tem que, muitas vezes, a gente tem que parar e pensar. A gente tem que analisar o que a gente quer para nossas vidas e falar assim: não, eu não vou fazer aquilo para o próximo, né? Se eu não quero isso comigo, isso daí é ruim. Então, eu tenho que fazer o que é bom para ele, que eu sei que isso vai ser bom para mim, né? Então, a gente tem que estar sempre tomando muito cuidado com o que a gente vai fazer, com as nossas atitudes. E aqui no versículo 14 diz ao contrário: revistem-se do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente tem que se revestir da palavra do Senhor, do amor de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por nós, Ele deu a sua vida, né, por nós. Então Ele fez isso porque Ele ama a todos nós, mesmo nós não merecemos, porque nós somos falhos, pecadores. Pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, Ele, né, nos amou, ama até hoje e nos ensina a como andar nos caminhos dele, né? E não fiquemos premeditando como satisfazer os desejos da nossa carne. Hoje a gente está passando por uma fase muito difícil, né? Esses dias, até a segunda-feira, ou até umas semanas, a gente está passando por uma fase muito difícil, que é o carnaval. O que é o carnaval? O desejo, né? É o prazer da carne ali, é aquilo que desagrada o coração de Deus, mas agrada o inimigo, né? É a festa da carne, é aquilo. Então as pessoas pegam: não, eu vou lá no carnaval lá, tal, mas ninguém vai ver, mas o Senhor está vendo. Mas eu vou lá na casa do irmão lá, não vou estar no carnaval, mas eles vão estar fazendo uma festinha lá, tal, né? Estão praticando o desejo da carne também. E isso daí não agrada o coração de Deus. Isso daí é contra os mandamentos de Deus. Então, a gente está passando por um tempo muito difícil. A gente liga a televisão hoje, a gente vê que pai matando filhos, né? Filhos matando pais, avós, maridos matando mulheres, filhos, né? O amor ao próximo está se acabando, né? A palavra de Deus diz que virá o fim dos tempos, né? Mas nós cristãos, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que levar o nosso amor ao próximo, conquistar eles para Jesus Cristo. A gente tem que fazer o bem e conquistar aquelas vidas, porque a palavra de Deus deixa bem claro: e de pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É só você chegar no irmão e falar: irmão, lê lá o versículo bíblico, tal. Não é isso daí. Isso daí você tem que dar amor, carinho, mostrar que Jesus faz na sua vida para que você leve para o próximo. Você tem que mostrar a alegria, a luz que tem dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, para o próximo.
Porque ele vai olhar em você e vai falar assim: nossa, esse irmão aí, ó, ele tem algo diferente, né? Ele é bom, ele tem um coração muito bom. E qual que é o nosso coração bom? É a palavra do Senhor, é aquilo que o Senhor nos ensina, né? Então a gente tem que tá sempre, né, buscando na presença do Senhor e fazendo o bem, né? E vai lá, conversa com o irmão, prega o evangelho, traz ele, né? Convida ele para vir à igreja. Ele não veio, não deu para ele vir, convida ele novamente. É assim você vai persistindo ali para que ele venha para a casa do Senhor, para que ele venha aceitar que o Senhor é o único Salvador, né? Então a gente tem que lutar. Assim como Jesus, ele lutou, né, pelas nossas vidas, sofreu lá na cruz, mas por quê? Por amor ao próximo, ao amor a nós. Por isso que ele deu as nossas vidas. Então a gente também tem que fazer isso. A gente também tem que ir e dar todo o amor, carinho àqueles que precisam, né, do amor de Jesus Cristo, né? Então a gente tem que continuar lutando, né? Em Mateus 7,12 diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui, ó, a palavra deixa bem claro aquilo que a gente está falando, né? Tudo que a gente quer que as pessoas nos façam, nos dá amor, carinho, né? Nos elogia, a gente também tem que fazer, porque esse é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o ensinamento da palavra do Senhor, né? Então a gente tem que, né, sempre estar aprendendo mais e mais, porque a palavra do Senhor, lá em Romanos 8,32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A palavra do Senhor, aquilo que os nossos pastores vêm aqui na frente nos ensinar, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor da forma correta. A gente vem, tem os estudos bíblicos, tem o culto de oração, né? A gente tem a Bíblia, que a gente pode estudar em casa, né? Então, hoje a gente tem tudo na mão, a gente tem tudo para estar mais próximo da presença do Senhor. Basta a gente fazer as nossas escolhas, basta a gente querer fazer aquilo que agrada o coração de Deus, e sim vai agradar os nossos corações. Por quê? Quando a gente está na presença do Senhor Jesus Cristo, a gente está na presença de Deus, o nosso coração ele fica alegre, a nossa alma fica alegre, tudo em nossa volta acontece de uma forma que a gente não consegue entender, porque o trabalhar do Senhor é diferente do nosso. Ninguém explica Deus. Muitos tentam explicar como que é o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus ninguém explica. A gente tem que fazer aquilo que Deus nos deixou, que é a palavra dele. Assim é que ele deixou para a gente continuar andando, né, ali conforme ele quer, né? E para a gente andar nos caminhos do Senhor, a gente tem que se arrepender, a gente tem que pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, a gente tem que pedir perdão das nossas transgressões, das nossas iniquidades, de tudo aquilo que a gente tem, né, feito e tem desagradado. E como que a gente faz isso? Orando. A gente tem que se ajoelhar, se arrepender de todo o nosso coração. E lá em João 14,14 diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Em Jeremias 29,13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então a gente tem que buscar o Senhor de todo o nosso coração. A gente tem que se arrepender, né,
de lá do fundo do nosso coração, não é só da boca para fora. Pegar e falar assim: ah, Senhor, me perdoa, né, porque eu errei. Não, o Senhor, Ele quer ter uma intimidade com você, Ele quer estar mais profundo ali com você, porque Ele já sabe o que você vai falar, Ele já sabe o que você vai pensar, mas Ele quer que você se arrependa e fale os seus erros. Ele quer que você vá lá e fale aquilo que você cometeu, né? Essa é a intimidade que a gente tem que ter com o Senhor. A gente tem que ir lá e falar assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelos meus pensamentos imundos, minhas atitudes, por tudo aquilo que eu tenho cometido, por eu ter errado com aquele irmão, ter falado aquelas palavras, por eu ter falado mais alto com os meus pais, né, com os meus irmãos, com o irmão lá do trabalho, né? Você tem que se arrepender de tudo isso e mostrar para Deus que você está se arrependendo de verdade, né? Do fundo do seu coração, não só falar: ah, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Isso daí, né? Mas e aí, e o seu coração? Da boca para fora, a gente vê aqui, ó, tem uma pastora, tem uma pastora Leninha, pastora Helena, temos o Eduardo, né? Meus pais, os irmãos. A aparência, todo mundo tem assim, você olha, está todo mundo bem, mas e por dentro? Como que está você por dentro? Você está bem por dentro? Para você estar bem por dentro, você tem que estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar cheio da presença do Senhor, né? Então, por isso que a gente tem que se arrepender, porque o Senhor vai nos perdoar, né? E assim a gente vai se alegrar diante da presença dele. E ele ensina como nós devemos fazer. O 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra em teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará diante dos homens. Então a gente tem que entrar no nosso quarto, a gente tem que ter aquela intimidade com o Senhor, a gente tem que orar, pedir perdão, né? Tem que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Pelas bênçãos, pelo acordar, né? Pelo o alimento que Ele tem posto em nossas mesas, pelo trabalho, pela saúde. A gente tem que agradecer a Deus por tudo isso. A gente tem que estar, né, sempre ali perto da presença, sempre mais perto da presença do Senhor, para que quando a gente for a algum lugar, for conversar com alguém, né, estar em um ambiente com mais pessoas, você possa falar do amor de Cristo, possa se comportar da maneira que o Senhor, né, quer que a gente se comporte, e que a gente vai demonstrar o nosso amor ao próximo. A gente vai, né, estar sempre alegre, sempre com a presença do Senhor, e sempre ali, né, tá se comportando da maneira que o Senhor nos ensina na palavra, né? E lá em Salmos 32:5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, né? Aqui, ó, a palavra nos ensina, né, que a gente tem que pedir perdão para Deus, a gente tem que se arrepender e Ele vai perdoar. Assim, a palavra de Deus não é mentirosa. Quando a gente se arrepende de todo o nosso coração, a palavra deixa bem claro aqui, ó, que o Senhor perdoa os nossos pecados, né? Porque houve o arrependimento, houve ali a humildade, né? A nossa humilhação diante do Senhor. Então Ele vai nos perdoar e vai permitir que nossos corações venham se alegrar, né? Porque estamos cheios da presença, cheios do Espírito Santo, né? E com entendimento, sabedoria, né, da palavra do Senhor, para que nós possamos andar conforme a palavra. E lá em Isaías 43:25 diz assim:
eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, o que a gente entende sobre essa palavra? É que quando a gente se arrepender, a gente se prostrar diante do Senhor, Ele vai nos perdoar e vai apagar. O Senhor não vai lembrar dos nossos pecados, Ele não vai lembrar daquilo que a gente fez de ruim lá atrás, porque Ele nos perdoou. Ele quer você o hoje, não o que aconteceu lá atrás. Ele quer o hoje, Ele quer o momento, né? Que você está ali louvando, adorando, buscando mais a Ele. Por isso que nós viemos à casa do Senhor, para quê? Hoje aqui, né, para a honra e glória do Senhor, temos, né, um louvor abençoado, onde nós possamos estar louvando, adorando, exaltando, né? Pois o Senhor merece toda a honra e toda a glória, porque nós não somos nada, né? O Senhor merece, não nós. Nós só somos servos, nós só somos aquelas, como que eu posso dizer, fugiu a palavra, instrumentos, obrigado, irmão. Instrumentos na presença do Senhor para fazer a obra, né? Para que todos nós aqui que estavam aqui, né, os adolescentes, os pequeninos, né, os jovens, os adultos, está louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor, né? Então a gente tem que estar sempre ali em comunhão, a gente tem que estar sempre ali mais perto, mais próximo. E lá em Romanos 12, 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a gente entende dessa palavra aqui? Que a gente tem que oferecer o nosso corpo. E como que a gente oferece o nosso corpo? Em sacrifício vivo, né, para Deus, fazendo a obra do Senhor. A gente tem que ir pregar o Evangelho, vir aqui louvar, né, adorar. A gente tem que dar o amor, carinho, né, ao próximo. A gente tem que jejuar, a gente tem que orar, né? A gente tem que fazer aquilo que agrada o coração de Deus, né? Então, e a gente não tem que se conformar com as coisas desse mundo. O que é as coisas desse mundo? É as festas que é aquilo que desagrada o coração de Deus, né? É as festas, é as bebidas, as drogas, né? São os palavreados que a gente pronuncia, são os nossos pensamentos imundos. Isso daí a gente não tem que se conformar. Mas foi só uma vez. Não, a gente não tem que se conformar porque foi só uma vez. A gente não tem que errar. A gente tem que fazer conforme a palavra de Deus nos ensina. Por mais que nós somos falhos, mas nós temos que persistir, né? A gente tem que lutar cada dia mais e mais para que nós possamos estar em perfeita comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a gente tem que deixar tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. A gente tem que deixar tudo aquilo que vai, né, nos prejudicar hoje, amanhã, lá na frente, porque às vezes a gente faz uma coisa aqui, né? Mas ninguém vai ficar sabendo. Não, vai sim, porque Deus, Ele não deixa nada escondido, né? Tudo que você faz que desagrada o coração dele, Ele revela, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, achando que aquilo ali está coberto. Nada será coberto diante da palavra do Senhor, né? Então, a gente tem que fazer aquilo, as coisas que agradam, porque aqui a palavra deixa bem claro no versículo 2, né, que para que experimente
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a boa, perfeita vontade de Deus sobre nossas vidas? É que a gente venha fazer aquilo que, né, o Senhor nos ensina. A gente tem que louvar, adorar, pregar o Evangelho, né, sempre estar em comunhão com Cristo Jesus, né, buscando Ele em orações, jejuando, né, conquistando vidas, almas, para que essas pessoas, né, venham também estar junto com você, né, fazendo a vontade de Deus, porque Deus, Ele nos colocou nessa terra simplesmente para isso, para louvar e adorar o nome dele e exaltá-lo. A gente não foi criado para adorar Satanás, a gente não foi criado para fazer as coisas imundas, não, a gente foi criado para louvar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente tem que fazer sim o sacrifício vivo, a gente tem que nos arrepender dos nossos pecados, a gente tem que pedir perdão ao nosso próximo, por mais que seja difícil, às vezes, porque às vezes fica, nossa, mas cara, eu vou pedir perdão. Não, seja humilde, a palavra de Deus deixa bem claro que a gente tem que ser manso e humilde de coração, né? Então a gente tem que ser humilde e chegar àquela pessoa que você fez algo de ruim e pedir perdão. A gente tem que chegar nela e falar assim, não, me perdoa, né? Eu errei com você lá, eu fiz isso, acabei me alterando, né? Ou eu fiz outra coisa. Então a gente tem que estar sempre ali nos arrependendo dos nossos pecados, sempre estar buscando mais a presença do Senhor, né? A gente tem que estar sempre vindo aos cultos, né? Procurar não faltar, por mais que a nossa vida é corrida, a gente tem muitos afazeres, às vezes acontece um imprevisto aqui, um imprevisto ali, mas a gente tem que estar sempre firmado nos caminhos do Senhor. A gente, né? Não deu para mim no culto, mas eu vou chegar em casa, eu vou ler a palavra, eu vou meditar, porque eu sei que o Senhor vai ter uma mensagem para mim lá, Ele vai me ensinar, né? Eu vou orar, né? Mas nossa, eu vou orar, né? É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma oração, né? Senhor, me perdoa, Senhor, me abençoa. Não é a mesma coisa. Senhor, abençoe as nações, abençoe as igrejas, abençoe a vida dos pastores, né? Levanta os seus servos para que um dia lá na frente eles venham ser pastores, venham ser levitas, venham ser instrumentos nas suas mãos, né? Venha acampar seus anjos sobre as igrejas, sobre os lares, né? Sobre a vida daqueles que estão debaixo da ponte, que não tem aonde comer, né? Venha tocar no coração dele, que eles venham, né, sentir a tua presença e venham sentir vontade, né, de ir na igreja, de estar mais próximo. Então não é sempre a mesma oração. A palavra ela nos ensina em várias passagens como devemos orar. Então a gente não tem que se fechar em uma oração só. Não, a gente tem que fazer, né? Hoje eu orei por isso, amanhã eu vou orar por isso, né? Por aquilo. É assim, hoje cedo eu orei pela vida do irmão lá. Na hora do almoço eu vou orar pela vida daquele outro irmão que está doente lá, ele está precisando, né? Então a gente tem que orar pelas vidas, né? Pelas ovelhas que estão enfermas, né? Porque a palavra nos deixa bem claro, quando a gente pede, a gente, né, consegue, a nossa oração tem o poder de mover o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que pedir para que o Senhor venha curar os enfermos, venha perdoar, né? Venha tirar essa pedra, essa dureza que está nos nossos corações, né? Porque às vezes a gente nos fecha, o nosso coração endurece, né? Em algumas coisas
que a gente faz na nossa, né? Porque a gente tem várias coisas que a gente faz na nossa vida, né? Não é só trabalhar. Não, a gente conversa com um, com o outro, a gente, né, vem na igreja, a gente vai no clube, a gente, né, tem várias coisas para fazer. Então, mas tem alguma coisa ali que te incomoda, que deixa o seu coração endurecido, né? Deixa ferido. Então você tem que ir lá pedir para Deus tirar aquela dureza do seu coração, né? Porque você estando livre, você estando livre de todo o pecado, né? Com o seu coração em Cristo Jesus, a gente vai poder levar o nosso amor, o nosso carinho ao próximo, né? Então, a gente tem que estar sempre em comunhão com a palavra de Deus, né? A gente tem que estar sempre buscando, orando, né? Então, irmão, eu agradeço pela oportunidade, né, que a pastora nos abençoou, né, de a gente os jovens estar participando mais, né, estar mais sintam vontade, né, de estar fazendo a obra do Senhor, né, e eu agradeço muito, agradeço a Deus também por estar aqui hoje, né, por estar podendo falar do amor dele, né, do que a gente devemos amar a Deus e amar ao nosso próximo como a si mesmo, né, tudo que a gente quer para nossas vidas, que a gente também queira para a vida do nosso próximo. Amém? Então eu termino aqui. Glória a Deus. Michele, abre para nós aí na Provérbios 22:6, Mateus 7:13. Aproveitando o momento que nós estamos aqui com os eventos no acampamento dentro, né, com jovens, adolescentes também, dois textos que eu acho que tem tudo a ver com esse contexto. Educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Papel, nós como pais, papel da igreja, papel da sociedade, e o mais importante, isso não se delega, não se transfere. É a nossa responsabilidade pelo jovem de amanhã. Mateus 7:13. 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e não tem volta. Então cabe a nós a decisão, formar os nossos filhos para tomar as decisões. O que é o certo e o que é o errado vai caber a eles tomar a decisão, mas o nosso papel é formá-los para saberem a consequência da porta estreita e a consequência da porta larga. Ok? Então a preocupação não adianta somente falar, eles têm que ter noção da consequência que é o atalho e o caminho longo. O preço que se paga quando se abrevia e o preço que se paga quando não se abrevia e você cumpre o que é esperado. Então fica para nós essa reflexão do contexto dessa semana, desse final de semana, da preocupação dos professores, o contexto de todas as atividades estarem formatando, a preocupação dessas crianças terem um norte, terem um referencial, carregarem alguns valores que hoje não é mais mandatório, hoje é algo que não se encontra tão fácil, né? Eu vejo isso muito em vagas de emprego, né? Tem coisas que estão se cobrando honestidade,
né? Cumprir horários, umas coisas que não entram na minha cabeça, porque isso para mim era pré-requisito, né? Da gente conseguir ter competências técnicas ou não, e valores que vêm de casa. Então as crianças estão chegando tão vazias, né? As pessoas estão chegando tão vazias hoje no mercado de trabalho que está virando um requisito. Ser honesto, chegar no horário, ser íntegro, ser ético. Olha que ponto que nós estamos de inversão de valores. E tudo começa lá na família, lá na primeira pontinha, lá que é a família. Resgatar isso de uma forma que nós não podemos ficar omissos nesse compromisso. O legado que nós vamos deixar para as nossas futuras gerações, né? Ajudar a pegar pela mão e ajudar a construir. Precisa de tempo, dedicação, orientação, vocação. E muitas vezes isso não está escrito em lugar nenhum. A gente tem que ter isso dentro de casa, herdar geração para geração, né? Do pai, do avô, do bisavô. E não adianta falar, né? Nós somos exemplos dentro de casa. O discurso tem que estar alinhado com a prática. O verbo com a ação. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Porque a meninada, se você fala uma coisa e não faz, fica papel no vento, né? E fica o dito pelo não dito. Tranquilo, pessoal? Eu só queria ver a programação da semana. Culto normal amanhã, às 7. 7. Segunda-feira, vigília na igreja, a partir das 8 da noite, aqui. Todos estão convidados, não tem faixa etária, não tem restrições, não tem requisitos, certo? Está todo. No sábado, os jovens também estão convidados para mais uma reunião nossa às 6 da tarde, junto os adolescentes na sequência, e aí no culto às 7h30. Ok? Então, para a gente poder fechar, fazer uma oração de fechamento. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui na sua casa, de podermos estar aqui seguindo